Já estou ao vivo. Tem como botar o nome. Só um minutinho, a gente já vai começar. Prazer estar recebendo vocês aqui. Já vou chamar a doutora Tatiana para a gente iniciar a live. Bem, gente, boa noite. A gente vai dar início à live Ações do Corém Piauí no enfrentamento da Covid-19. Meu nome é Sandra Marina, eu sou enfermeira aqui do estado do Piauí, estou representando a SOBEST pela Diretoria de Relações Seccionais, também sou professora da UESP e delegada internacional da SOBEST junto à WCT. Então, vou estar esperando aqui a doutora Tatiana para darmos início. Só esperando a doutora Tatiana entrar. Bom rever aqui muitas amigas. Tô aqui de... Doutora Tatiana, só tô esperando. Olá, mais uma vez, boa noite a todos. Muito bom contar com vocês aqui. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Sandra Marina, sou membro da diretoria SOBEST, da Relações Seccionais, delegada internacional junto à WCT, e hoje a nossa convidada é a doutora Tatiana Mello, que já está chegando. A doutora Tatiana Mello, muito obrigada. A Associação Brasileira de Estomaterapia fica muito feliz com a sua presença. A doutora Tatiana Mello é presidente do Corém Piauí, enfermeira e mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí, especialista em obstetrícia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em educação profissional na área da saúde, especialista em acupuntura pela ABA, docente de graduação em enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho e também da residência em enfermagem obstétrica. Muito obrigada, nós ficamos muito honrados com a sua presença. Boa noite a todos. Eu que tenho a agradecer nesse espaço que a SOBEST está dando para o Corém Piauí se manifestar nesse momento tão difícil que a enfermagem tem passado nesses últimos dias. Eu só tenho gratidão por esse espaço para a gente conversar um pouco sobre o nosso conselho de classe e sobre a nossa atuação. Bem, doutora Tatiana, eu gostaria de iniciar essa live fazendo uma pergunta. Quais as ações do Corém, quais as funções do Conselho de Enfermagem?
Acho que muitas pessoas ficam na dúvida em relação à ação do Conselho, à ação de outras entidades de classe, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa pergunta é muito interessante, porque a resposta dela está na Lei 5.905 de 1973. É a lei que criou os conselhos de enfermagem no Brasil. O que ela diz? Que o conselho de enfermagem tem 3 funções básicas: fiscalizar o exercício profissional, registro profissional para habilitar o profissional a trabalhar e também ser o tribunal da ética. Ao fiscalizar, a gente fiscaliza o exercício da profissão, então a gente não fiscaliza a formação. E aí, portanto, muitas dúvidas surgem. Por que o Corém não fecha o curso tal? Por que o Corém não fecha aquela instituição que está tendo aula à distância? Porque essa função não é de conselho de classe. Nenhum conselho de classe ele pode atuar na formação. A gente atua no exercício profissional. A partir do momento que o profissional se habilita no conselho, a gente tem que realmente focar, né, nesse profissional, nessa habilitação, tá certo? E aí a outra coisa importante é a gente ser o tribunal da ética. Para aqueles profissionais que faltam com o código de ética, a gente vai agir. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem as ações do Conselho e que é o motivo da nossa live de hoje, né? Como o Corém está enfrentando essa pandemia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quais as ações do Corém Piauí nesse momento de pandemia em prol dos profissionais de enfermagem e também da população, que é uma das funções do Conselho defender as pessoas, né? Sim, com certeza. A função princípio de um conselho de classe é defender a sociedade, mas dentro da sociedade estamos nós, os trabalhadores de enfermagem. E nesse momento de pandemia, nós do Conselho de Enfermagem, do Sistema COFEM e CORENS, a gente tem procurado principalmente manter a segurança do trabalhador. Nunca se falou tanto em equipamentos de proteção individual. Sempre a gente tinha que estar utilizando, mas a gente muitas vezes negligenciava a utilização desses equipamentos. Hoje eles são altamente necessários para a manutenção da nossa saúde. Por conta disso, nós devemos cada vez mais estar fiscalizando essas condições de trabalho. Fiscalizar condições de trabalho não é só de uma entidade A, mas é de todas as entidades de enfermagem. Nós devemos estar atentos para essas condições de trabalho. Inclusive, no novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é a resolução COFEM 564 de 2017, ela fala exatamente disso. Ela fala da questão que se a gente não tiver segurança no trabalho, a gente pode suspender nossas atividades. Isso é um direito do profissional. Então, assim, nós estamos fiscalizando a questão dos equipamentos de proteção individual. Está sendo muito difícil, porque a gente não está observando falta, gente. É triste, não existe a falta aqui no Piauí. O que existe é racionalização e equipamentos de péssima qualidade. Então, assim, não adianta ter o equipamento e ele não ter uma qualidade adequada. Não adianta ter o equipamento trancado dentro da sala da diretora. Então, é isso que a gente está procurando coibir, para que nossos profissionais eles tenham acesso aos equipamentos, para que assim ele possa trabalhar de forma mais tranquila. Outra coisa que a gente está fiscalizando nas nossas ações é o dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Os hospitais de campanha aqui do estado do Piauí, a gente conseguiu colocar a escala diária de 6 horas, a escala noturna de 12 horas, até porque tem a dificuldade de transporte desses profissionais, se ficar na escala noturna também de 6 horas. Conseguimos colocar um dimensionamento muito bom, porque para o nosso entendimento, que é um técnico para cada 2 pacientes de leito de estabilização ou de UTI, e um técnico para cada 4 leitos clínicos, né? Então, essa é o que a gente está recomendando, porque apesar de ser um paciente clínico, é um paciente que descompensa muito rápido, que tem que monitorar a todo momento seus sinais vitais, e por conta disso a gente conseguiu colocar esse dimensionamento nos hospitais aqui, que estão abrindo leitos de Covid para atender pacientes com a Covid-19. Então, assim, além disso, nós estamos implementando em algumas prefeituras uma notificação
da insalubridade 40% para nossos profissionais. E aí, com relação a essa insalubridade, alguns têm dito assim, mas não é função do Corém. Gente, nesse momento, quem puder ajudar a enfermagem é bem-vindo. A gente tem que estar postos para proteger nossa profissão. E a insalubridade é um direito, é uma verba indenizatória. E a gente não pode deixar nossos profissionais na linha de frente, muitas vezes em algumas regionais aqui do nosso estado, com salário atrasado há 2 meses e ainda sem ter garantia de insalubridade. Então, isso é função, sim, nossa, e nós vamos brigar e lutar. Nós já temos aqui no Piauí, hoje à tarde, antes da gente começar a live, eu recebi um áudio de um enfermeiro de Barras, né, o enfermeiro Silvano, colocando que o prefeito aceitou e vai colocar insalubridade de 40%. Então, já são 17 municípios no estado do Piauí com a insalubridade de 40%, incluindo a capital. Então, assim, nós estamos felizes porque foi uma medida administrativa, não precisou de estresse judicial e por mesmo a questão deles já reconhecerem a profissão e a valorização. Nós temos um grave problema no nosso estado, que é a questão da gente ter muitas cidades do interior que não tem enfermagem 24 horas. E aí, assim, como assim não tem enfermagem 24 horas? Isso existe? Existe, sabe por quê? Porque a gente tem cidade com 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes. E aí eles deixam só o técnico de enfermagem responsável pela uma unidade de saúde e o enfermeiro só vai lá 2, 3 dias na semana. Então é muito complicado isso. Por quê? Porque a gente fica, a população fica à mercê de uma assistência que não é assistência completa, que não tem uma equipe completa. E nesses tempos agora de pandemia, a gente tem conseguido instituir em vários municípios a enfermagem 24 horas, sem precisar de interdições éticas, que na nossa gestão foi a primeira gestão do Conselho do Piauí a interditar um serviço de saúde. A gente já interditou mais de 11 serviços de saúde públicos, privados, aqui no nosso estado, só na nossa gestão. Então, isso fez também com que os gestores respeitassem mais o Conselho de Enfermagem. Hoje, quando o carro do Corém está chegando perto de uma cidade, o prefeito já está sabendo que o Corém está entrando. Por quê? Porque isso é questão de trabalho, é mostrar, e a gente não tem feito nada fora da lei, é tudo dentro da lei. Eu nunca pensei que eu ia receber um prefeito de uma cidade na minha sala, e eu recebi já 2 vezes, né, porque a gente interdita o serviço, eles querem que a gente desinterdite de qualquer jeito, a gente não faz isso, a gente só faz se realmente foi cumprido todas as exigências que foram colocadas lá na nossa interdição. Então, assim, essas ações, historicamente, está sendo importante para a consolidação do conselho de classe aqui no nosso estado, né? Então, é importante dar visibilidade à nossa profissão. Nossa profissão é uma profissão que sempre esteve na linha de frente. Sempre nós estivemos na linha de frente. Apesar da gente não ser reconhecido. Mas quem faz classificação de risco? Aqui no estado do Piauí, nós temos serviço de classificação de risco. É quem recebe o paciente nas UPAs, nas urgências de emergência, nas maternidades. Então, nós estamos lá, mas nós não estávamos sendo reconhecidos. Hoje, está o 4º dia que eu dou entrevista para a TV Globo aqui no Piauí. Nunca eu tive tão solicitada. Nunca a enfermagem foi tão solicitada pela mídia. Isso é dar visibilidade. E eu sou incansável. Eu vou do portal lá do interior do Piauí à TV Globo. Então, eu vou em todos, rádio, televisão, portal, e eu sempre estou disponível. Eu digo, é meu celular, pode ligar a qualquer hora e eu vou estar lá. Ontem, 9h30 da noite, eu estava fazendo uma entrevista ao vivo para uma TV do interior do estado. 6h30 da manhã, outra entrevista para outro portal do interior do estado. Então, assim, a gente tem que aproveitar o momento. O momento é nosso. Nunca se falou tanto da nossa profissão. Então, esse momento, a gente tem que aproveitar, inclusive, para cobrar leis próprias para a enfermagem. A gente carece muito a enfermagem de leis próprias. Por exemplo, a gente não tem piso salarial. Hoje eu soube que o Senado colocou um projeto de lei, que é o 2564 de 2020,
em consulta pública. Gente, vamos todo mundo agora fazer uma corrente, cada um consegue 10 votos. Se o Piauí, cada profissional de enfermagem conseguir 10 votos, são 300 mil votos, porque só aqui no Piauí nós somos quase 30 mil profissionais. No Brasil como um todo, nós somos mais de 2 milhões e 200. Então, assim, nós podemos conseguir uma votação muito expressiva nessa consulta pública que está lá no Senado, para que a gente tenha um piso salarial instituído e acabe essa farra desses concursos que não colocam um salário digno para a gente trabalhar, né? E, infelizmente, como a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais no mercado, tem gente que vai concorrer. Porque se ninguém fosse concorrer a um concurso que paga um salário mínimo para um enfermeiro trabalhar, a gente não teria um concurso desse, mas pela demanda de profissional que a gente tem no mercado, aí não é impossível, né? Eles terminam indo concorrer, então o que a gente precisa mesmo é de um piso salarial federal, né, instituído por lei federal, que aí sim a gente assegura pelo menos um teto, né, para que a gente consiga barrar esses concursos. A questão também da carga horária. A gente já conseguiu aqui no Piauí 3 cidades para instituir a carga horária de 30 horas semanais. Aí eu vou falar uma coisa que é muito importante para a nossa profissão. Sabe qual foi a primeira cidade que instituiu as 30 horas para o profissional enfermeiro? Foi uma cidade que o prefeito é enfermeiro. Então, a primeira lei que ele fez, ao assumir a prefeitura, a Lei 01 de 2017, o primeiro ato dele como prefeito da cidade foi instituir as 30 horas para a enfermagem. Então, a enfermagem ela precisa se politizar. A gente precisa sair, não, tenho certeza, nós somos uma profissão que 85% são mulheres. E aí, por conta disso, a gente muitas vezes não quer se envolver com a política. A gente vê a realidade do Senado, a realidade da Câmara Federal, que a maioria são homens. Mas a gente tem que sair dessa zona de conforto e enfrentar, gente. Enfrentar. Por quê? Porque nós precisamos ter representantes da profissão, que já sentiu as dores da profissão. Porque se a gente não tiver, não vai ter quem lute. Quem lute pelo nosso piso salarial, quem lute pela nossa carga horária, por lei do descanso digno. Agora mesmo eu vi, no Rio de Janeiro, uma reportagem que eu fiquei muito triste. O repouso dos profissionais de enfermagem no corredor, no chão, onde o repouso do médico era no ar-condicionado. Está sendo. No ar-condicionado, com cama, com sofá, com TV, e os profissionais de enfermagem no corredor, no chão. Isso, gente, é a discriminação. Eu deixo o meu repúdio à direção desse hospital de campanha do Maracanã, que está fazendo isso com a enfermagem. A gente não pode mais aceitar isso. A gente tem ido para as fiscalizações, a gente tem cobrado, olhado os repousos, pedido a melhora para a enfermagem como um todo, independente de ser conselho ou outra instituição, a gente tem que ver a melhoria para a profissão. É isso que eu sempre digo, a gente não pode deixar e se furtar de fazer uma ação porque, não é da minha função. Não, a gente tem que ir além, a gente tem que ser proativo para melhorar a nossa profissão. Mas, doutora Tatiana, é importante as pessoas estarem integradas, trabalhando em conjunto, né? Acho que é extremamente importante para a enfermagem, como maior categoria de saúde, que lutem juntos, né? Porque às vezes cobram muito do conselho, cobram muito da SOBEST, cobram muito das associações, quando na verdade as associações e o conselho somos nós. Então, assim, temos representantes, mas precisamos estar integrados. E mesmo que não seja a pessoa a se candidatar, mas que ela, enquanto categoria, apoie alguém que faça um trabalho pela enfermagem. Né? Muita gente não vai ter perfil de ser um candidato, mas o ideal é que a gente tivesse em cada cidade pelo menos um profissional de enfermagem nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, quem sabe no Senado, mas que, enquanto isso, a gente trabalhe para que tenha um piso salarial. Eu acho que é extremamente importante. Agora, quando a gente vê redução de salário para a enfermagem, recentemente eu vi um hospital federal fazer uma campanha, né, um edital, 20 horas para o médico, 30 horas para o fisioterapeuta e 40 horas para a enfermagem, tendo o mesmo valor. Isso mostra discriminação no momento que a gente está festejando os 200 anos, né, que é o ano da enfermagem,
historicamente pela Florence Nightingale e que está dando essa visibilidade toda. Então, é o momento da gente estar brigando por espaço, mas espaço político, para que a gente tenha realmente um piso salarial, uma condição de trabalho justa e que, em consequência, a gente também tenha uma condição de cuidar melhor dos nossos pacientes. Eu já tinha aqui algumas perguntas, estou vendo aí muitos parabéns, você tem um fã-clube, né? E você já respondeu algumas questões que eu já tinha aqui, mas tem uma pergunta que fala sobre a jornada de trabalho 6, 12, 24 horas. É uma escolha do empregado ou do empregador. O Corém tem opinião sobre risco e benefício em relação a isso? Infelizmente, é uma escolha do empregador. Infelizmente. Justamente por conta disso. Porque como a gente não tem carga horária regulamentada, essa carga horária ela pode ser de 20, de 24, de 36, de 30, de plantão de 12 por 60, de 12 por 48, por 36, né? Então, assim, infelizmente, a gente não consegue determinar, nós conseguimos recomendar. E aí, com as nossas recomendações, inclusive com a parceria com o Ministério Público, aqui no Piauí a gente tem uma parceria muito forte com os promotores de justiça, então a gente tem conseguido alinhar muitas coisas com relação às cargas horárias, principalmente no serviço público. Quando chega para o privado, é muito difícil, gente. Muito complicado, porque o empresário, ele vê só o lucro. Ele não vê que são vidas, que são mães de família que saem de casa. Por isso que a gente tem que ter lei. Porque se tivesse uma lei, eles não poderiam fazer do jeito que eles bem entendessem, porque a gente ia ter lei para defender e para entrar na justiça. Aqui no Piauí, teve um concurso tipo esse daí que a doutora Sandra colocou. É questão de 20 para o médico, 30 para o fisioterapeuta, por quê? Porque ele tem lei que regulamenta a carga horária dele, e para enfermagem 40 horas. E aí a gente foi na justiça, repudiou, e aí quando a gente bota a nota de repúdio, a gente fica triste, às vezes, porque alguns profissionais não entendem, e bota assim, mas o Corém só faz nota de repúdio. Não, gente, a nota de repúdio, ela é uma das nossas ações, porque a gente tem que dar visibilidade para a sociedade e para a mídia que a gente não concorda com aquilo dali. O segundo passo é entrar na justiça. Mas se a gente não tem lei que nos resguarde a questão de carga horária, de piso salarial, o juiz, a primeira coisa que ele diz, qual é o parâmetro que vocês me dão para que vocês trabalhem 30 horas e não 40? Onde é que está a lei? Nós não temos lei. Então, a gente não tem como acessar o judiciário. Então, é uma urgência. Então, quem conhecer senador, vá atrás do senador. Amanhã cedo eu vou fazer um vídeo e mandar para cada senador do Piauí. Nós só temos 3 aqui, mas todos os 3 vão receber minha mensagem e meu apelo, que eles votem a favor do piso salarial para a enfermagem. Que não me decepcione, que não decepcione 30 mil profissionais de enfermagem do Piauí, fora a família dele. Por isso, sim, que a gente tem que estar atrás das pessoas que estão no governo, que está lá nos palácios para apoiar a nossa profissão. A gente tem que sair da zona de conforto. Então, assim, infelizmente... Não tem que esperar só o Corém. Todo mundo pode fazer um pouco, todo mundo pode ir atrás, não ficar esperando seja uma ação do conselho. Que o movimento, como diz a doutora Ângela Bocara, nossa presidente, é o momento de fazermos barulho, de mostrarmos, de termos mais visibilidade, não só em tempos de Covid, mas como profissão extremamente importante que está à frente do serviço de saúde. E aí, assim, eu queria só relatar outra situação da questão da enfermagem unida, né? Quando a enfermagem se une, a gente consegue avançar. Eu fui visitar uma cidade do interior, aqui do Piauí, no litoral, né? E quando eu cheguei lá, eu fui para fazer um desagravo público, porque hoje aqui também no Corém Piauí a gente faz vários desagravos públicos. E eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, a enfermagem estava reunida e disse, agora você não vai embora, nós vamos falar com o prefeito, nós vamos ver se ele aceita as 30 horas aqui. Eu disse, tudo bem. Eu não tenho problema, eu vou por vocês para onde vocês me levar. Fui lá, a gente conversou com o prefeito, no momento inicial foi muito tenso,
foi um momento de lavar roupa suja, e aí eu fazendo a intermediação, no final, o prefeito disse assim, cadê o projeto de lei? Eu posso assinar agora? Aí o procurador jurídico, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, eu tenho que olhar. Mas certo que ele olhou, em menos de um mês ele encaminhou para a Câmara de Vereadores, e com menos de 2 meses a gente já tinha 30 horas de enfermagem aprovada em Luiz Correia, não pelo Corém, mas pela união dos enfermeiros e técnicos de enfermagem da cidade de Luiz Correia. E eu sempre parabenizei a eles, que se fosse pelo Corém, a gente nem tinha conseguido falar com o prefeito. Eles que articularam e nos levaram até lá. E a gente tinha a minuta do projeto de lei, mas a gente talvez não teria o acesso tão facilitado como a gente teve com eles. Então, assim, a união faz a força. Então, em vez da gente estar tirando pedra no colega, falando mal do colega da profissão, vamos se unir para que a gente tenha uma profissão mais respeitada e valorizada, partindo principalmente da nossa própria valorização, de valorizar cada um de nós no plantão, não fazer nada que não for da nossa competência. Tem gente, eu cheguei para fiscalizar ontem um serviço, a sala de estabilização estava fechada. Procura a enfermeira, que a chave estava no bolso dela. Gente, aquilo dali eu fiquei para morrer do coração. Por quê? Eu pensava que não existia mais enfermeira que carregava a chave. E aí, na mesma hora, a gente conversou com a diretora e com a enfermeira. Olha, isso não é possível. Se chegar um paciente agora parando nesse hospital e a enfermeira tiver ido ao banheiro ou lanchar lá na copa, o paciente vai morrer aqui fora? Porque aqui fora não tem oxigênio, aqui fora não tem como entubar ele, porque a chave da sala está no bolso da enfermeira. Então, isso a gente ainda observa muito na nossa fiscalização, a falta do empoderamento do profissional enfermeiro, saber o que ele é função dele, saber o que realmente, a nossa função principal, gente, sabe qual é? A assistência direta ao paciente, estar do lado do paciente. A gente tem que evitar descer de goela abaixo, coisas administrativas que qualquer auxiliar administrativo pode fazer. Então, na mesma hora, eu dei uma solução. Se você não deixa essa chave bem aqui na recepção, que é ao lado da sala de estabilização, ou então deixa a sala aberta, gente. Não tem como essa sala ficar fechada. Então, o que a gente precisa é realmente trabalhar do lado do paciente. Quando é que a sociedade vai reconhecer a enfermagem, o enfermeiro, principalmente, quando o enfermeiro passar a realmente ir lá realizar o curativo e se apresentar, dizer, eu sou enfermeira, fulano de tal, eu estou aqui para cuidar de você. Então, assim, a gente precisa muito trabalhar o marketing da nossa profissão. Muitas vezes, Sandra, nós fazemos trabalhos belíssimos, mas que não são divulgados. A gente tem que usar essas redes sociais a favor da enfermagem, a favor da nossa profissão. Temos que divulgar com cuidado, é claro, a nossa profissão. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, entrar e sair de uma enfermaria sem nem se apresentar, sem nem dizer quem você é. O paciente tem o direito de saber quem está cuidando dele. E quando a gente cuida bem, ele vai te agradecer. Eu fico triste, porque muitas vezes o paciente dá uma entrevista e diz, muito obrigada, o médico fulano de tal, doutor, e não lembra da enfermagem. Mas será por que ele não lembra da enfermagem? Será que a gente realmente está se apresentando, está falando quem somos e o que fazemos? Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Eu acho que isso aí é extremamente importante. Eu tenho o hábito de fazer isso, mas teve uma vez que eu fui no quarto, primeiro dia do paciente, eu disse meu nome, no segundo dia de novo, no terceiro ele não sabia, eu brinquei com ele, olha, agora só entra aqui quando você aprender meu nome, e aí ele terminou aprendendo. Mas a gente sabe que não é uma rotina estar usando o crachá. A gente viu alguns trabalhos que a gente ficou muito feliz agora do pessoal, nesse tempo de Covid, está usando o crachá identificado para que o paciente saia o nome, até com a foto. Inclusive, aqui uma egressa do nosso curso de estomaterapia, a Carla Patrícia, mostrou que também está usando um crachá identificado. Eu acho que isso aí é extremamente importante, principalmente agora, em tempos de Covid, que o paciente está lá só, sem família. E vocês, com a roupa, né, a equipe que está na linha de frente, com a proteção que não dá para visualizar quem está cuidando. Então é importante ele saber quem é o profissional, qual a categoria das pessoas que estão atendendo ele. Doutora Tatiana, assim, acho que o tema está sendo muito interessante, a gente está recebendo muito elogio, você tem um fã-clube, muitas perguntas, eu não sei se a gente vai ter condição de responder todas, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a minuta que foi protocolada
na Assembleia Legislativa do Piauí. Eu acho que assim, é interesse para o Brasil todo saber essa ação que o Brasil está fazendo. Você logo no início comentou que alguns prefeitos não estão precisando judicializar, e algumas pessoas perguntaram, já para se responder em conjunto, e a Fundação Municipal de Saúde tem que pagar a todos os 40%? Olha, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, ela fez uma portaria. Na portaria, ela não diz, ela só diz assim, que irá pagar os profissionais de saúde, porque é dos profissionais de saúde como um todo. Irá pagar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate. E ela deixou aberto, no artigo 3º da portaria, que cada direção de instituição de saúde aqui de Teresina vai encaminhar uma lista com o nome desses profissionais que estão na linha de frente. O nosso pedido era para que todos recebessem, porque aqui em Teresina está sendo quase todos os serviços porta aberta. Se está porta aberta, está atendendo aquele paciente, está tendo risco, né? Então, assim, se a maioria dos serviços, todos os serviços que estiverem sendo porta aberta, não tem como você dizer quem precisa não, quem tem direito e quem não tem. Eu acho isso muito complicado. Ainda não foi feito o primeiro pagamento, né? A gente só vai saber quem realmente eles vão pagar e quem eles não vão, quem vai ficar de fora no próximo pagamento, que é o referente ao mês de abril, né? Então, assim, a gente espera o bom senso dos gestores dos hospitais, que eles que estão encaminhando essas listas, para que os profissionais que estão na linha de frente, que estão nos hospitais porta aberta, que eles recebam. Porque a gente, inclusive, está observando que quem está se contaminando mais é justamente os profissionais que estão fora da área Covid. Por quê? Porque eles não estão com os equipamentos adequados. Aqueles que estão dentro da área Covid, ele fica logo totalmente ali protegido, ele fica ali totalmente atento, né? Aí aquele que está fora, ele não deixa de relaxar um pouco, porque ele pensa, não, meu setor não é Covid. Só que hoje em dia a transmissão é comunitária, então assim, a gente tem que ter esse bom senso de proteger os profissionais em todos os setores, com equipamentos em quantidade e qualidade decente e para que eles tenham segurança, porque quem está se contaminando mais são os fora da área Covid. E aí eu peço que praticamente 100% das pessoas que estão se contaminando são as pessoas que não estão na área de Covid, porque não estão usando a paramentação adequada, porque assim, sabendo que é Covid, o cuidado é muito maior e a paramentação também já está preconizada. Então, as pessoas que não estão na área de Covid, são as que estão apresentando maior número de contaminação, infelizmente. Sim. Bem, aqui tem um monte de perguntas, gente, eu vou pedir desculpas, vou pedir para a doutora Tatiana, que a gente não conseguir responder na live, que ela responda posteriormente. Essa live vai ficar gravada, 24 horas aqui no Instagram, depois ela vai ser colocada no YouTube. Nós também gostaríamos de saber, doutora Tatiana, quais as medidas que o Corém tem feito para assegurar o dimensionamento de enfermagem nos serviços? Acho que já foi até respondido, né? Você já falou. E logo outra pergunta em relação aqui às formaturas antecipadas, qual é o posicionamento do Conselho? Com relação ao dimensionamento, a nossa resolução tinha sofrido uma liminar judicial, a resolução 543 do COFEM, que fala do dimensionamento, mas o COFEM já recorreu e ela está valendo, e nós estamos usando ela. E aí tem uma pergunta, Sandra, que é importante a gente responder junto, que é com relação ao grau de dependência. Alguém perguntou se é importante, se é interessante nesse momento também avaliar. Sim, gente. O grau de dependência, ele tem que ser avaliado independente do dimensionamento, para você dimensionar e dividir sua equipe no dia de trabalho. Então, você chega ali para trabalhar, não cabe mais a enfermagem dividir os leitos, porque às vezes o leito 1, leito 2, leito 3 é pacientes mais estáveis. Aí eu dou para um técnico, leito 1, leito 2, o paciente já está estubado, já está estável. Aí o leito 3, leito 4, fica com o técnico, os 2 pacientes de alta dependência, entubado, precisando ser banhado no leito, e aí vai sobrecarregar quem? Esse técnico que está no leito 3 e 4. Então, assim, esse grau de dependência ele é importante para dimensionar, mas para dividir a equipe no dia de plantão. Então, chegou no plantão, vê os graus de dependência para dividir a equipe, não sobrecarregar ninguém. Porque aí um técnico vai ficar com um paciente mais estável, o outro mais grave.
e assim ele conseguir dar uma assistência de melhor qualidade. Então, é importante sim manter a avaliação do grau de dependência do paciente para o dimensionamento e para a organização da equipe a cada plantão. Com relação ao dimensionamento, nós estamos usando a NR também 7 da Anvisa, que fala sobre o dimensionamento de UTI, já que Covid tem muitas UTIs sendo instituídas, e aí com isso a gente está conseguindo essa determinação junto ao Ministério Público, que eles também estão usando a ANR, e aí, como eu já falei, um enfermeiro para cada 10 leitos, um técnico para cada 2 em UTI ou estabilização e um técnico para cada 4 leitos em caso de leitos clínicos. Com relação à formatura antecipada, né? A outra pergunta, posso responder logo? Com relação à formatura antecipada. Nós aqui do Corém Piauí, nós não somos favoráveis. Por quê? E o COFEM também fez um parecer colocando também a sua posição contrária. Porque a gente não tem déficit de profissional no mercado. Não temos. Se não temos déficit de profissional no mercado, por que antecipar a formatura dos profissionais? Antecipando, a gente vai trazer um prejuízo para esses futuros profissionais, porque o curso de enfermagem, os estágios dos estudantes é nos últimos períodos. Os 2 últimos períodos é que a gente faz os estágios. Aí teve aluno aqui, Terezinha, que conseguiu liminar judicial e ele não tinha feito os 75%. Só que a instituição recorreu, graças a Deus, a tempo, e a gente não fez a inscrição. Eu recebi a ligação de uma assessora, de uma juíza que estava dando esses liminares, para perguntar se aqui no Corém Piauí tinha déficit profissional. Eu disse, não tem déficit profissional. A gente tem muita gente no mercado para trabalhar. Então, nesse momento, o Piauí não tem necessidade. E aí, a partir daí, a gente não teve mais nenhuma liminar para obrigar o conselho e nem para obrigar a instituição, pelo menos que eu saiba, né? Instituição a dar o diploma antecipadamente, porque eu acho que isso é colocar em risco o próprio formando, né, o próprio profissional que entra no mercado sem experiência, sem prática, porque ele foi ali, 25% da prática dele é muita coisa, gente. Ele vai ser jogado no mercado, nesse momento de alto risco de contaminação, sem ter prática. Então, para mim, isso é o maior risco, né? Hoje a gente precisa de profissionais com experiência e alta capacitação para UTI, principalmente. Então, assim, é complicado ser favorável à antecipação de formatura. Eu acredito que a formatura ela tem que se dar dentro do que já é recomendado pelas diretrizes do MEC. Eu vou fazer 2 perguntas aqui, assim, eu não estava vendo as perguntas, gente, me desculpe, assim, da Sônia Regina perguntando, quando falamos na formação de enfermeiro no país, o conselho pode intervir junto ao MEC? E aí, já em sequência, por exemplo, a gente sabe que várias instituições... Repete quando perguntas. Quando falamos na formação de enfermeiros no país, o conselho pode intervir junto ao MEC? E a outra coisa, a outra pergunta é, essas pessoas que já conseguiram eliminar na justiça, né, que as universidades tiveram que dar o diploma, vão conseguir fazer a inscrição no conselho? Olha, com relação à primeira pergunta, o Conselho Federal tem ação judicial contra esses tipos de portaria, algumas portarias do MEC. Inclusive, a gente está com uma proibição de fiscalização em instituições de ensino por conta de uma ação judicial entre o MEC e o COFEM. Nós estamos fiscalizando, continuamos fiscalizando, mas o exercício do enfermeiro que atua lá como preceptor, como professor, a gente atua dessa forma. Mas a questão da formação é muito complicado no nosso país, gente. Tem um lobby muito grande de multinacionais entrando no nosso país para parte principalmente de graduação e pós-graduação, que a gente tem que ter cuidado. Enquanto profissionais, por exemplo, já formados, graduados, a gente não pode procurar uma pós-graduação que te dê apenas um papel. A gente tem que ter consciência do investimento que nós estamos fazendo na nossa vida profissional. Como é que a gente quer uma enfermagem especializada, uma enfermagem qualificada, se eu vou pagar uma especialização online?
O que ela te traz de melhoria para a tua vida profissional? Então, assim, eu não sou favorável a esse tipo de formação. O Conselho Federal tem várias ações contra várias portarias do MEC, justamente porque ela desqualifica muitas vezes nossa formação e que traz para o mercado profissionais que não têm a capacidade técnica, científica para atuar na nossa profissão. E a gente também tem atuado aqui no Piauí junto ao Conselho Estadual de Educação. Por quê? Porque quem faz a autorização do curso técnico de enfermagem, que é da nossa profissão, é da nossa equipe, é os conselhos estaduais de educação. Então, a gente tem que estar junto desses conselhos. O Corém, ele tem que participar de todas as instâncias. Aqui eu participo de uma comissão no Judiciário, eu participo de uma comissão dentro da educação, dentro do Fórum da Rede Cegonha, dentro da mortalidade materna. O Corém tem que estar em todos os lugares, gente. Porque em todos os lugares, nossa profissão ela vai ser discutida. E a gente tem que manter nossos espaços. A gente tem que conseguir reserva de mercado. Né? Então, agora, há pouco tempo, teve uma discussão aqui, a questão, é para enfermagem fazer isso, fazer aquilo? Gente, está na lei do exercício profissional. Se o procedimento está lá e era nosso, e alguém tirou e botou um técnico de fulano de tal para realizar aquela função que era da enfermagem, a gente perdeu o mercado. Então, por que não a gente voltar a fazer a atividade e cobrar mais profissionais de enfermagem trabalhando? Então, a gente tem que abrir o olho para isso, a gente tem que abrir o olho para reserva de mercado. E aí, a gente tem que reservar a nossa profissão, a gente não pode aceitar outras profissões fazendo o que é nosso. E para isso, a gente tem que fazer. A gente tem que dar assistência e cobrar mais profissionais para dimensionar melhor e não sobrecarregar a equipe. Porque eu não sou favorável a gente ficar agora tendo que coletar exame, tendo que fazer um monte de procedimentos, sendo que a equipe permanece a mesma. Então, já que vão me dar mais uma função, como a gente teve aqui no caso do hospital aqui do Piauí, que os fisioterapeutas disseram que não iam mais aspirar o paciente, só se fosse no momento do procedimento dele, porque o Conselho de Fisioterapia proibiu eles. Aí eu conversei isso, tudo bem, pois contanto que bote mais profissionais de enfermagem. E aí eu disse, eles estão deixando uma atividade que é a atividade deles, né, que é deles e nossa, a gente também tem uma resolução do COFEN que fala sobre isso, para a gente, então a gente vai cobrar mais profissionais de enfermagem. E a primeira coisa que eu falei com o diretor aqui da instituição é que não precisava de fisioterapeuta à noite, que eles botassem 2 enfermeiros à noite, já que eles não estavam aspirando o paciente e os procedimentos eram realizados tudo durante o dia, pois o enfermeiro ficava à noite e fazia a aspiração, mas precisavam de 2 enfermeiros, só um não me dá conta. E aí a gente está nessa luta aí para aumentar o dimensionamento dos enfermeiros nas UTIs, porque já que é para a gente agora aspirar, coletar material de exame, então que a gente tem uma equipe maior, né? Então a gente tem que lutar não para não fazer, porque é um procedimento nosso, mas para ter um dimensionamento maior para a gente não se sobrecarregar. Então eu acho que isso é uma posição que a gente tem que refletir. Não fazer é deixar outra profissão se consolidar numa coisa que era nossa. Então, a gente tem que fazer mais, né, fazendo da forma que a gente não fique sobrecarregado, cobrando mais profissionais de enfermagem, colocando os relatórios, estamos assumindo paciente tal, fizemos aspiração tal, e aí cobrar, nós estamos sobrecarregados porque não tem ninguém para dividir. E aí, outra coisa, tem muitos profissionais que ficam dentro do repouso e a enfermagem fica chamando o profissional no repouso. Não é papel da enfermagem chamar ninguém no repouso. Do mesmo jeito que a gente fica no plantão, lá dentro da UTI, lá dentro do posto de enfermagem, os outros profissionais também têm que ficar. Então, assim, não é para a gente estar chamando, fazendo isso é desvalorizar a profissão. A gente não pode desvalorizar a nossa profissão fazendo esse tipo de coisa. Às vezes eu vejo profissional fazendo isso, não é porque eu sou amiga, não tem esse negócio de amiga, a gente tem que ser profissional. E é o momento que a gente é profissional, a gente tem que entender o que é de cada um, o que é o limite de cada um. No momento que eu vou chamar a profissional A e B no repouso, eu estou deixando de assistir um paciente, que é muito mais importante. A gente está próximo e cuidando dos nossos pacientes. Doutora Tatiana, a gente está recebendo aqui muitos elogios, que você representa muito bem o Corém,
parabenizando sua fala, agradecendo, né, se sentindo, né, e concordando que a enfermagem precisa valorizar. A gente está aqui com gente do Brasil todo, inclusive representantes de Portugal. Tem uma pessoa aqui de Portugal, já colocou aqui a bandeirinha. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Eu não vou conseguir dizer todos os nomes, mas ficamos muito felizes com a participação. Eu acho que assim, você está instigando muito para que a gente fique mais unido, para que a gente se fortaleça. Acho que quanto mais a gente se integrar, a gente vai conseguir modificar. Depende muito de nós. Não vai ser o gestor, não vai ser o diretor, seja lá qual for, que vai brigar por a gente se a gente não estiver junto a ele, como foi os enfermeiros de Luiz Correia. Uma salva de palmas para todos eles que conseguiram estar integrado e aí pedindo apoio dos conselhos da sua região, também dos sindicatos, porque junto a gente vai ser forte e melhor. E aqui tem uma pergunta da Célia Santiago: quais os direitos dos enfermeiros nessa pandemia com comorbidade? Eu acho que ela, não sei se a pergunta, mas em relação, Célia, a quando ele tem uma comorbidade ou quando o enfermeiro já tem doença crônica pré-existente. Eu acho que eu entendi a pergunta dela, Sandra. Ela quer saber a questão dos afastamentos, dos direitos. O enfermeiro, o profissional de saúde hoje, que ele se enquadra naquele grupo de risco, ele tem o direito a pedir o afastamento para trabalho remoto ou para um setor de menor risco no hospital, para aquele setor que vai ser um setor que ele terá um menor risco. Por exemplo, hospital privado é muito difícil, ele não coloca ninguém em trabalho remoto, mas o que ele pode fazer? Tirar aquela enfermeira que está na linha de frente ali, no pronto atendimento, e botar ela lá na enfermaria clínica não Covid, ou na enfermaria cirúrgica. Então, ele está tirando ela do maior risco para um risco, digamos, né, menor. Né? Então, assim, o afastamento, ele é um afastamento para trabalho remoto. Mas se você está no trabalho remoto e o que a insalubridade diz? Você tem que estar na exposição direta ao risco. Se você está em casa, você está em trabalho remoto, você não está diretamente exposto ao risco, automaticamente perde essa gratificação. Isso daí tem várias jurisprudências que já colocam com relação a isso, e aí, infelizmente, isso é uma realidade. Eu, por exemplo, eu estou afastada das funções do conselho de classe, ou da função da fundação, eu estou 2 vínculos na fundação, sou enfermeira da atenção básica e plantonista, e estou afastada para exercer a função de presidente do Corém. Automaticamente eu perdi todas as minhas gratificações. Eu ganho hoje só o meu vencimento da fundação. Por quê? Porque para a fundação, para os hospitais que não é só a fundação, para que a gente tenha direito adicional noturno, a insalubridade, nós temos que estar trabalhando no noturno, para ter direito adicional noturno, e a insalubridade a gente tem que estar exposto direto ao risco. Eu lá na minha casa, ou no trabalho administrativo, por exemplo, quando eu saí da ponta da estratégia de saúde da família, da assistência lá na equipe, e fui trabalhar na gestão, no apoio às equipes, eu perdi a insalubridade. Por quê? Porque eu estava trabalhando no administrativo, dentro da fundação. Então, eu já tinha insalubridade desde essa época. Então, só para as pessoas entenderem, porque alguns profissionais, eles foram afastados por ser do grupo de risco e perderam a insalubridade. Mas aí é por conta disso, é por conta da questão do direito mesmo, da questão de não estar com a exposição direta, e infelizmente tem jurisprudência para o empregador, né, para que ele retire, porque lá na lei diz que a insalubridade é exposição direta. Aqui tem uma pergunta, assim, já foi respondido para quem chegou depois, a gente está aí também com a nossa presidente da SOBEST, a doutora Ângela Bucara. Que ótimo. Já foi respondido em relação ao piso salarial, né? Você já respondeu anterior, logo no início da live, da importância de a gente estar integrado, de entrar em contato com os políticos, também candidatar-se para que a gente tenha leis. E foi perguntado aqui pela Sônia Regina: a lei do exercício profissional de enfermagem precisa de atualização? Inclusive, esse projeto de lei, gente, que está lá no Senado, que é o 2564, que eu peço que vocês votem na consulta pública, ela é uma atualização da lei de exercício profissional. Ele acrescenta o artigo
na lei de exercício profissional do piso salarial, né? E assim, realmente, seria importante a gente ter uma atualização, mas na atual conjuntura política do nosso país, eu acho que poderia ser um tiro no pé. Né? Então, hoje a gente não tem assim, políticos, a gente não tem uma base muito sólida que garanta que a gente vai melhorar a nossa lei. E entre o risco, eu acho que é melhor, nesse momento, a gente tentar, nesses próximos anos, eleger pessoas, né, profissionais de enfermagem, para estar nos representando na Câmara Federal e no Senado, para que a gente fique mais confortável. Porque hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum enfermeiro no Senado, nem técnico de enfermagem, e na Câmara Federal a gente só tem 2 enfermeiras que são de Santa Catarina, deputadas federais, não temos nenhum técnico. Então, a representação de enfermagem é muito pouca a nível federal. O lobby empresarial é muito alto dos hospitais. Então, a gente poderia perder espaço. Muitas outras profissões, por exemplo, a medicina, eles têm muito representante político, eles têm vários representantes políticos. Então, se a gente botar uma lei nossa em discussão nesse momento, a gente pode piorar a situação. Porque, assim, a gente, na nossa lei, a gente tem vários espaços, né? A gente tem a questão da consulta de enfermagem, a prescrição de medicamento, a assistência ao parto. Então, a gente tem uma amplitude já de ação, inclusive ações que outros profissionais querem retirar da gente, como é a questão dos curativos, a questão da coleta de exame, querem colocar em outras profissões, e está na nossa lei de exercício profissional, né? Então, por conta disso, eu acho assim um risco, na atual conjuntura política, falar em alteração da lei como um todo. A gente tem que ter uma conjuntura melhor para poder a gente não piorar a situação. Bem, está tendo muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, porque nós estamos chegando ao fim. Perguntaram em relação a repouso, né? Nesse tempo de pandemia, falar sobre o direito de repousar, qual o tempo máximo ou mínimo para a enfermagem. Olha, por que a gente está recomendando aqui em Teresina e no Piauí como todo, 6 horas? Porque 6 horas, o profissional entra, fica 6 horas, ele toma o banho, vai para casa. Então, assim, evita essa questão da questão do repouso, porque até 6 horas ele pode trabalhar. Se passar para 12 horas, ele já vai ter pelo menos 2 horas de repouso, de direito. Pelo menos, né? 2 horas. E aí, assim, tem municípios que têm estatutos próprios, que eles colocam que são 3 horas de repouso, mas, assim, pela legislação federal geral, principalmente para a empresa privada, é pelo menos 2 horas de repouso, no plantão de 12 horas. Doutora Tatiana, acho que a gente não vai ter tempo mais de responder as perguntas. Que horas são? Acho que eu me perdi aqui na hora, mas a gente já está... porque senão depois termina perdendo a live. A gente está com 21, só contém 11 minutos. Eu vou ver aqui. Qual a outra? O Corém tem poder de fechar a unidade porque não há dimensionamento adequado? Você também já respondeu em relação... Pode falar. Eu vou responder. Olha, o Conselho de Enfermagem, ele tem uma arma muito grande na sua mão, que é a resolução da interdição ética, né? A gente conseguiu interditar vários serviços de saúde aqui no Piauí por falta de dimensionamento de enfermagem. Principalmente pelo quê? Pela ausência de enfermeiro. Então, lá na resolução da interdição ética, que existe uma resolução do COFEM que fala da interdição ética, ele coloca que um dos critérios para a interdição ética é justamente a questão da ausência da presença do enfermeiro. Então, assim, as nossas interdições aqui no Piauí, elas se pautaram principalmente na ausência da presença do enfermeiro nas 24 horas do plantão, que aí muitas instituições dizem, não, mas eu tenho um enfermeiro. Gente, mas um enfermeiro responsável técnico, ele não cobre 24 horas de plantão todos os dias da semana. Então, a gente se pautou nisso, a gente não teve nenhuma demanda judicial. A única que tentaram, que foi de um hospital aqui do interior do estado, que vieram a junta de advogados falar comigo, eu disse, pô, vá para a Justiça Federal, você pode ir. Nós não vamos revogar a interdição e pode ir para a Justiça Federal, porque nós estamos pautados na lei de exercício profissional. Então, na lei de exercício profissional 7.498,
ela é bem clara. Ela diz, no artigo 15 dela, que o técnico de enfermagem ele trabalha sob supervisão do enfermeiro. Então, ele não pode estar trabalhando sozinho. Então, pautado nesse artigo de uma lei federal, que é a Lei de Exercício Profissional da Enfermagem, nós conseguimos interditar vários serviços daqui por falta de enfermeiro 24 horas. E outros serviços por falta de condições de trabalho, né? A gente interditou um SAMU aqui, que depois se transformou numa das melhores bases do SAMU, porque não tinha condições de trabalho. Era uma base toda cheia de rachadura, uma base que não tinha repouso para os profissionais, eles dormiam em rede. Imagina, você estar no plantão do SAMU dormindo numa rede. As balas de oxigênio ficavam dentro do quarto de repouso. E aí a gente realmente chegou lá, fizemos a citação, porque não é assim. Porém, gente, não chega já fechando, não. A gente faz a inspeção, notifica. Quando a gente notifica, eles não resolver, a gente faz a notificação extrajudicial com a Procuradoria do Conselho. Não resolveu, a gente entra no processo de admissibilidade para interdição ética. O plenário decide para interditar, a gente publica em Diário Oficial a interdição e vamos lá e fecha o serviço. E aí a gente fecha o serviço de enfermagem, deixar bem claro. A gente chega lá e fecha o serviço de enfermagem. Quando a gente chegou para interditar, a gente fechou a ambulância, porque o serviço de enfermagem do SAMU é aonde? Dentro da ambulância. Então, a gente fechou a ambulância do SAMU, que a ambulância lá era só uma ambulância básica, e o prefeito ficou com a mão na cabeça, porque era 50 mil pessoas, 50 mil habitantes que iam ser prejudicados. E a gente disse, não, peça ajuda aos outros municípios, a gente não tem como ficar nessa estrutura. E aí ele, imediatamente, em menos de 24 horas, ele contratou enfermeiro. O SAMU hoje, né, de lá, tem enfermeiro 24 horas e mudou eles para uma base provisória. 3 meses depois, ele inaugurou a base do SAMU, com toda a estrutura do Ministério da Saúde. Então, uma das melhores bases do SAMU aqui do Piauí. Então, assim, é a união do que a gente tem, gente. Que nós temos uma resolução que permite a gente fazer uma interdição para melhorar o serviço de enfermagem. Outra coisa, foi 6 enfermeiros empregados. Então, assim, em várias interdições nossas, dessas 11 interdições, a gente tem muito mais de 100 profissionais contratados, justamente para cobrir as escalas, para dimensionar melhor o serviço. Então, um ponto muito importante dos conselhos é usar a resolução da interdição ética a favor da profissão. E da população, né? Está muito interessante, mas acho que nosso tempo já está acabando. Aquela Arimeire colocou, ganhei minha noite na companhia de vocês. Informações muito esclarecedoras. Muito obrigada, Laura, pela sua presença. Também está aqui a nossa coordenadora do curso de enfermagem, doutora Samira, a Raíla, da clínica Raíla Pio de Picos. Assim, tem muitas pessoas queridas. Gente, eu não estou conseguindo ler porque meu celular não está passando, mas a gente agradece. As perguntas que não foram respondidas. A doutora Tatiana, que é essa pessoa incansável, poderá responder depois no YouTube ou em outros momentos. E se houver necessidade, a gente pode novamente convidar a doutora Tatiana para fazer a nova live. A Sobeste agradece demais a sua participação, junto com a estomaterapia, junto com a enfermagem. A gente é muito grata. E eu gostaria de finalizar deixando a palavra com você para encerrar essa noite, que a gente não vai ter tempo de dar continuidade, infelizmente. Certo. Então, assim, eu só queria agradecer a Sobeste por a participação nessa live, dizer que a gente precisa fortalecer as associações. Eu estava falando mais cedo com a Sandra, que desde quando eu me formei, eu sou sócia da ABEM, eu sou sócia da Benfo, desde quando eu concluí minha especialização em enfermagem obstétrica, e eu peço que todas as estomaterapeutas do Piauí, que se associe à Sobeste, que tenha o fortalecimento da nossa profissão especializada
especializada. O conselho de classe ele é importante, mas quando a gente fortalece as associações da nossa profissão, a associação especializada da nossa especialidade, a gente cresce enquanto especialidade. Então, assim, é uma coisa que eu peço a todos que estão assistindo, que tem uma especialização, que a gente realmente procure. E assim, gente, não é gastar dinheiro, é um investimento que a gente vai fazer para a nossa especialidade. Então, assim, eu peço que a todos que estão assistindo, que se associem, quem for da especialidade da estomaterapia, que se associe à SOBEST, para que a gente tenha uma associação mais fortalecida em defesa da especialidade, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos, e eu que tenho muito a agradecer o espaço. Mais uma vez a gente agradece e vou fechar aqui com a palavra da Leide Alves, uma querida live muito valiosa, na fala de duas profissionais a nível excelência, a doutora Sandra Marina, que amo já há muito tempo, e Tatiana, essa nova potência da enfermagem no Piauí. Muito obrigada. A todos vocês que participaram, nosso muito obrigado. Pedimos desculpas pelas questões que a gente não pôde responder. Então, ao Cleiton Richa, Douglas, eu estou tentando passar aqui para a Kelly, a Andressa, todos vocês, a Raíla, muito obrigada e uma excelente noite para todos. Em breve, com nova live SOBEST, todas as terças e quintas, sempre às 19 horas. Um abraço a todos.